Senhoras e senhores, retornando aos nossos trabalhos. Pois não, vereador, Senhor rapidamente. presidente, rapidamente, é só para retificar a indagação com relação ao respeito à eleição das direções de escolas em sendo aprovada a legislação. Então, você vai haver esse respeito por parte do secretário, uma vez que se trata de lista tríplice. Obrigado. Vereador Marcos Medeiros. Senhor presidente, senhores vereadores, nobres professoras, diretoras, dirigentes que se fazem presentes aqui hoje na assistência na Câmara Municipal de Nova Friburgo, plenário Jean Bazet, denominado pelo vereador Marcelo Verli, hoje licenciado secretário de Educação. Secretário, o bom filho não foge à luta. Vossa Excelência, quando aceitou o convite do prefeito Demerval de ser secretário de Educação, sabia que teria e tem e terá uma missão hercúlea no sentido de se manter, de se melhorar e principalmente se corrigir determinadas atitudes, determinadas obras que são necessárias. O professor, que óbvio só será valorizado naquele momento que ele puder trabalhar em um emprego e ter salário o tanto quanto que possa viabilizar conforto para sua família e administrar um orçamento que Vossa Excelência sabe que é maior do que muitas prefeituras no estado do Rio de Janeiro, quiçá no Brasil. E a educação, todos os vereadores, os políticos, todas as pessoas que são ligadas a movimentos sociais, a lideranças, sabem o quanto é importante na vida do cidadão para ele ser uma pessoa consciente, saber se posicionar em nossa sociedade e, principalmente, ser um sujeito nas ações durante a sua vida. Todos sabem o quanto é difícil viver, a dor e a delícia de ser o que é, e é importante que Vossa Excelência em nenhum momento titubeou frente à Secretaria de Educação do município de Nova Friburgo. A gente viu outros secretários e secretárias em determinados momentos ameaçarem de colocar seus cargos à disposição, outros secretários em outras pastas também assim o fizeram, e eu sou testemunha ocular que no momento mais difícil da história da cidade de Nova Friburgo, do nosso Morro Queimado, Vossa Excelência, no primeiro momento, se apresentou na sede da Secretaria de Educação. Ato contínuo, não havia possibilidade de comunicação. Vossa Excelência foi à sede da minha emissora, gravou comigo. Naquele momento, a gente não tinha energia elétrica restabelecida na cidade, mas Vossa Excelência fez questão de deixar gravado, já prevendo que quando voltasse a energia para o nosso município, que a fala de Vossa Excelência no sentido de disponibilizar todas as escolas municipais para abrigo, disponibilizar a sede da Secretaria de Educação para se receber doações, colocar-se à disposição através do número de telefone com relação aos pais de alunos, aos alunos, e ali, na dificuldade, nos momentos mais difíceis e mais complicados, a maioria das pessoas lavam as mãos, viram as costas ou ganham aquela medalha do Joaquim Silvério dos Reis, que é a medalha de traidor, ou seja, esquece o povo, esquece as pessoas que estão precisando do ente público naquele momento. Vossa Excelência fez o inverso, ganhou a medalha Tiradentes, se fez presente o tempo inteiro, como herói, como participante. Vi Vossa Excelência em vários pontos da cidade onde eu não o vi, já sabia que Vossa Excelência ali tinha passado, então serve de exemplo como homem público, como homem, como guerreiro, e principalmente aquele homem que não foge à luta, ou seja, pode vir de lá para cá que Vossa Excelência está indo daqui para lá.
É importante que a nossa sociedade tenha à frente da Secretaria de Educação, Vossa Excelência, haja vista também, a gente sabe a dificuldade de se substituir a professora Ledi Porto, ao qual eu rendo as minhas homenagens. Foi correta comigo o tempo inteiro, fui traído pelo prefeito Heródoto Ben de Mello, traído pelo senhor Braulio Rezende, e fiquei em dúvida de determinadas atitudes com relação à professora Ledi, mas ela não, se manteve firme. Marcos, eu tratei contigo, o que está tratado está cumprido. Nem que eu tenha que perder o meu cargo, mas eu mantenho a minha palavra contigo. E, além disso, o próprio carinho que ela tem com as professoras, com a Secretaria de Educação, e principalmente em procurar também dar a sua parcela de contribuição para melhorar a educação no nosso município. Então, presto esse depoimento porque vivenciei essas atitudes ao seu lado. Logo que se passou aquele momento mais difícil, eu sempre falo com Vossa Excelência pelo telefone. Às vezes ligo, chama até cair, chama até cair, chama até cair. Mas posso esperar que dali um tempo Vossa Excelência retorna, fala que estava numa palestra, é óbvio que estava numa reunião, num compromisso, e retorna carinhosamente e, mais do que isso, consegue ouvir e atender os pedidos das professoras, das merendeiras, das serventes, ou de qualquer escola ou comunidade que faça pedido. Vossa Excelência consegue viabilizar, ouvir e ajudar na solução. Sei que isso desperta ciúme do presidente, desperta ciúme do Isaac Demane, desperta ciúme do Luciano, do Pierre e dos outros vereadores, mas eu tenho que prestar esse testemunho que todas as vezes que lhe fiz o pedido, ato contínuo foi atendido, de modo que, se eu não fizesse isso, eu seria ingrato. Eu posso ser tudo menos ingrato. Então, a gente sabe que o horário está avançado, vou fazer alguns pedidos. Primeiro, a escola Isa Saipa, aquela creche de Duas Pedras, que Vossa Excelência conhece tão bem, que vem muito bem administrada pela professora Eliene Barcelos Ramos, que tem aquela reivindicação com relação ao trânsito naquele local. O que eu enxerguei? Já conversei com o Júlio, conversei com o Márcio, já falei com o Egídio, com o pessoal da SAF. Quando, Vossa Excelência sabe que eu trabalhei em Brasília, trabalhei na Alerj, e toda vez que o governo federal ou o governo estadual viabiliza um presídio, viabiliza um cemitério, viabiliza algo que seja contrário aos interesses das pessoas que não querem ter esse tipo de instituição ao lado da sua casa. Então, toda vez que o governo viabiliza isso, ele dá com a mão, entre aspas, aquilo que a população acha que é ruim. Mas, por outro lado, a população tira com as duas, através de uma escola técnica, através de uma universidade, através de um hospital e assim sucessivamente. Quero prestar meu depoimento também favorável ao Márcio da SAF, ao Júlio, pelo investimento que está fazendo no bairro de Duas Pedras, onde ali a quantidade de recursos, e infelizmente eles tratam com um produto que é difícil todos nós aceitarmos, que é a morte, mas o mais certo na vida é que todos nós morreremos. Óbvio, infelizmente, tem determinadas pessoas que usam a morte para outros objetivos. Só a título de ilustração, abrindo aspas, tem uma deputada, Núbia Cosolino, que foi prefeita de Magé, que nos carros dela na eleição era assim: na vida ou na morte, Núbia é o caminho, porque ela tinha funerária que ajudava, ou então ela dava caixão e assim sucessivamente para a família. Então, esse tipo de exemplo, óbvio, não cabe em nossa sociedade. Nós temos o inverso, pessoas que tratam com respeito esse momento tão difícil da nossa sociedade. Então, vai aí a minha sugestão, secretário. Já que está sendo investido para se colocar as capelas ali em Duas Pedras, e um grande investimento. Eu espero que não precise me utilizar daquele investimento por décadas, mas eu tenho que ressaltar que é um grande investimento.
Mas ninguém, entre aspas, queria um investimento desse do lado da casa, mas tem que ter. Então, que se fizesse um acordo com o Márcio da SAF, e ao invés de se fazer uma passarela naquele ponto, que fizesse uma passagem subterrânea, ou seja, que a população tivesse a escada, tivesse a passagem para o deficiente físico, pudesse passar por debaixo do asfalto e sair do outro lado. Assim como todos sabem, em Brasília, ela tem a cidade que é pela parte de cima e tem uma cidade que é pela parte de baixo, que, é óbvio, transitam milhares e milhares de pessoas todos os dias e é uma cidade planejada. Então, nesse sentido, qual é a minha sugestão? Que faça o pedido à SAF, ao Márcio, que, já que ele também vai aquela praça Feliciano Costa, que tem ali em frente, ele vai revitalizar. Então, custo-benefício, que ele revitalizasse, que já está certa aquela praça, mas que ele pudesse fazer uma espécie de túnel, ou espécie de passagem subterrânea, para que pudesse assegurar a passagem dos pais, dos alunos, com relação àquele momento, àquela localidade. As pessoas falam em guarda de agente da Altran, as pessoas falam em passarela, as pessoas falam em quebra-mola, as pessoas falam em sinalização, mas eu enxergo o inverso. Não precisa nada disso. Se você fizer uma passagem subterrânea, com certeza aquela questão fica resolvida. E ali eu acho que tem a mãe de uma das crianças que me procurou por várias vezes, que eu acho que ali necessita, porque a escola é vertical, de elevador, alguma coisa nesse sentido, para transitar a filha dela, que é deficiente, que estuda naquele colégio. Esses dois pedidos sobre esse colégio. Comunicar a Vossa Excelência que no ano de 2009, o deputado Harold de Oliveira aprovou uma emenda de R$400 mil a meu pedido para poder viabilizar a construção de quadras poliesportivas em nossa cidade. E esse recurso ainda está lá em Brasília. Conforme o vereador Isaac Demani me mostrou aqui, óbvio, eu via isso lá de perto. Hoje a gente consegue acompanhar pela internet, vereador, mas na época que eu trabalhava em Brasília, óbvio, não existia internet, e a única maneira de se acompanhar era você indo no protocolo dos ministérios para poder pegar a carga de cada processo, de cada proposição e de cada emenda para poder se saber. Mas hoje, óbvio, a informatização agilizou. Então, essa questão da emenda do Harold de Oliveira, e por derradeiro parabenizar Vossa Excelência, haja vista que o nosso presidente já está ensaiando para falar que falta 1 minuto, para que seja rapidamente. Então, para se evitar esse comentário, parabenizar Vossa Excelência, vossa equipe, os professores, os alunos, e que a nossa sociedade possa continuar contando com o espírito de corpo que Vossa Excelência conseguiu implementar perante os seus subordinados em toda a nossa sociedade, e o povo é que sai ganhando. E continue da mesma forma atendendo os meus pedidos, porque na minha mesa tem uma quantidade enorme que eu vou continuar lhe passando para e passo, e eu tenho a certeza que Vossa Excelência sempre vai ter o carinho que sempre teve com relação aos meus pleitos. Parabéns. Vereador, você foi aguçar o meu ciúme aqui, por isso que eu já ia dar 1 minuto para Vossa Excelência. Finalizando a participação dos vereadores, vereador Luciano Faria. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, queria aqui também fazer uma saudação especial com o vereador licenciado e secretário de Educação, Marcelo Verli. Dizer que nesse meu primeiro mandato a gente conseguiu admirar muito o trabalho que você fez nessa casa como líder de governo, seu trabalho como vereador, como legislador. Queria parabenizar também a equipe de trabalho que acompanha o vereador, o subsecretário também. Importante destacar, porque depende de toda uma equipe. E eu venho criticando, em alguns pontos, o governo municipal, secretário, pela falta de comando, pela organização, falta de planejamento de algumas secretarias. E não tem como a gente não congratular com a Secretaria de Educação pelo belo trabalho que vem realizando no município, desde a tua chegada. O primeiro ato
que eu acho que a primeira ação simples que o secretário tomou, e com certeza conseguiu trazer toda a classe para o seu lado, foi a diminuição da carga horária. Acho que foi uma ação importante, e a classe sentiu que poderia também contar com o secretário, teve feedback do secretário, então foi importante essa primeira ação. As audiências públicas também é importante, não participei, mas soube do grande número de presença, talvez uma das audiências públicas com mais assiduidade nessa casa, e isso só acontece porque o trabalho vem sendo feito. Então, apesar de todos os problemas que o governo vem passando, e hoje, na hora livre, eu fiz esse destaque, se o prefeito quiser, ainda dá tempo de contornar essa situação, porque existem bons secretários. Tivemos aqui uns 15 dias atrás o secretário de Olaria, o Rafael, filho do vereador Reinaldo Rodrigues, que é um secretário também muito organizado no seu trabalho, é um dos poucos, ou se não o único, que nos responde e-mails quando nós fazemos alguma indicação aqui pela casa. Ele está sempre respondendo através de e-mail, se foi feito, se tem previsão para fazer. Então, é uma prova que o governo ainda tem jeito, se quiser, ainda tem jeito. Tem ainda alguns secretários que fazem um bom trabalho, pena que essa grande maioria não siga o exemplo do secretário de Educação. Talvez o governo estivesse bem melhor e a população estivesse ganhando com isso. Eu vou ser breve, até pelo horário, mas eu queria que depois o vereador, ou se pudesse mandar para o gabinete, me falar como que está o Mais Educação, né, já que nem todas as escolas do município têm o tempo integral, mas o Mais Educação é uma forma de a gente estar compensando a falta do tempo integral com Mais Educação. Eu tinha feito um projeto nessa casa em 2009, que era o Bairro Escola, que foi lançado em Nova Iguaçu, hoje pelo senador Lindbergh Faria, e o governo Lula, eu acho que serviu de exemplo para o governo Lula criar o Mais Educação, que a essência do Bairro Escola é a essência do Mais Educação, que as crianças voltam no contraturno, que utilizam a própria comunidade ou espaços ociosos dentro da comunidade. E naquela época eu criei esse projeto aqui, foi aprovado, trouxe de Nova Iguaçu o projeto. O vereador também, tenho certeza que quando votou, me aparteou e também ficou muito entusiasmado com o projeto. E eu queria hoje ter noção de como está funcionando o Mais Educação, as escolas que têm tempo integral, qual o número de alunos que a gente está conseguindo atender no município. Uma outra solicitação que eu faço, já fiz para o vereador, e nós participamos da CPI da Educação nessa casa, e aprendi muito naquela primeira CPI, porque aquele momento afoito da gente tentar dar uma resposta a algumas denúncias, nós criamos uma CPI, podendo ter criado uma comissão especial e tal, e alguns erros que aconteceram, mas me incomoda muito ver ainda a creche do Jardilândia fechada. Uma creche que foi inaugurada no dia 31 de dezembro de 2008, pela última prefeita, a prefeita Saudade Braga. Hoje tem ainda a placa de inauguração lá. Foi gasto no imóvel R$160 mil, que eu até hoje, isso me incomoda muito, a gente ter fechado aquela CPI, e eu achava que ali estava o problema, naquela avaliação. Hoje ainda, conversando com o corretor, secretário, aconteceram alguns erros naquela CPI que podem ser de exemplo, que não ocorram na CPI atual. Nós não deveríamos ter nomeado uma junta do CREA para avaliar aquele imóvel, porque o CREA está para fiscalizar, fazer as fiscalizações técnicas das obras, não para avaliar imóveis. Quem avalia os imóveis são corretores de imóveis. E ali, naquele momento, nós convocamos uma junta do CREA que deu, avaliando que o imóvel lá custava R$160 mil. Eu acho que quem foi naquele imóvel, o vereador Marcelo Verli esteve lá, acho que o vereador Pierre, o vereador Cláudio Damião, e outros vereadores que forem lá amanhã conhecer o imóvel, ninguém que vai lá paga R$160 mil pelo imóvel daquele. Aquele local ali só serve o terreno, tem que ser derrubado o prédio,
e construir uma nova creche ali. E aquilo me incomoda muito porque o Jardinlândia precisa de uma creche, o Jardim Ouro Preto precisa de uma creche, e a comunidade vem sofrendo com essa irresponsabilidade do governo passado. E tinha conversado com a antiga secretária, a dona Ledia, e eu acho que já conversei com o secretário no momento anterior, e eu gostaria que a secretaria, no momento certo, eu sei que tem várias demandas, mas no momento certo desse uma atenção àquela comunidade do Jardinlândia, do Jardim Ouro Preto, naquele imóvel que já está lá. Compraram, já gastaram, e agora não pode estar fechado. Eu acho que a gente tem que dar uma solução para isso. E para finalizar, secretário, não quero criar nenhum tipo de polêmica, mas, de coração aberto, respeito muito o secretário, gosto muito do secretário, já tivemos em eventos, né, sociais, já esteve comigo em Rio das Ostras, né, e a gente tem uma boa relação, sou muito bem atendido na Secretaria de Educação, não só pelo secretário, mas por toda a equipe. Mas uma coisa que tem me incomodado, e eu acho que o secretário vai dar uma solução nisso também, e logo você que sempre primou pela transparência, pelo profissionalismo, e tenho certeza que deve estar te incomodando, e no momento certo você vai dar uma solução, e se você também puder me dar uma resposta sobre isso no momento, se não puder, se puder depois mandar para o gabinete. Hoje você falou o número de crianças que são atendidas pelo transporte escolar, que agora eu não me recordo bem. Eu estava analisando aqueles documentos, você falou, eu não estou recordando qual foi o número de crianças atendidas pelo transporte escolar. E sei que você já derrubou 2 licitações, uma já até conversando contigo na Secretaria de Educação, que foi a licitação dos pães. Mas uma coisa que tem me incomodado é o valor da licitação do transporte escolar, um valor muito alto, e que há 15 dias atrás houve o primeiro termo aditivo de mais R$600 mil. Eu queria ter para saber, dentro desses valores, e dentro do número de crianças que estão sendo atendidas, qual é o custo-benefício disso? Eu sei que não é culpa sua, você falou que só apareceu uma empresa, convidaram várias empresas e você não teria como fugir dessa realidade. Mas tenho certeza que no momento certo você vai fazer essa correção, porque com certeza também deve estar te incomodando. Então, essas são informações que eu gostaria de ter, se não puder hoje, no momento adequado, nessa semana, através de e-mail. Mas parabenizar você, Marcelo, pelo trabalho que você faz, pelo ser humano que você é, da forma transparente que você sempre conduziu o trabalho nessa Casa Legislativa, e da mesma forma fazendo na Secretaria de Educação, e com certeza você tem feito falta aqui no nosso trabalho. Parabéns. Solicitar agora, com certeza, como dizem os nossos entrevistadores, né, poder de síntese do nosso secretário, para que ele responda aí. Fala, senhor do apresentador Zuri Maura, Isso, síntese. Isso. Até porque nós estamos aí próximo de novo de estourarmos o tempo, e se por acaso não der tempo, com certeza, outras oportunidades nós teremos aí para receber o nosso secretário na nossa casa. Então, por favor, vereador. Vereador presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, procurarei realmente usar o meu poder de síntese. Primeiro, quero fazer um agradecimento geral a todos os vereadores, né, que se dirigiram de forma respeitosa, carinhosa. Eu acho que isso é fruto do trabalho que nós desenvolvemos aqui em conjunto, respeitadas as diferenças, né, os debates, mas sempre procuramos manter um relacionamento em prol do município de Nova Friburgo. Quero confirmar as palavras do vereador Jorge Carvalho. Realmente, se nós temos conseguido realizar muito na área de educação, mesmo com todas as dificuldades, isso se deve, sim, ao apoio que eu tenho recebido do prefeito Termeval Neto, carta branca que ele tem nos concedido, mas preciso também dividir com o Legislativo Municipal. Nós vivemos num sistema em que o Executivo e o Legislativo, se não caminharem dentro do ponto de vista da aprovação de leis de forma conjunta, as coisas não acontecem. Então, eu tenho tido esse apoio no Executivo, mas também tenho tido esse apoio no Legislativo. Em relação às intervenções que foram feitas, pode ser que uma ou outra eu não lembre exatamente quem falou, vou tentar seguir uma ordem. A creche Adriano Afonso, a nossa expectativa é que dentro aí de 20 a 25 dias ela seja finalizada, com a equipe própria da Secretaria, pedreiros, pintores, marceneiros, uma equipe reduzida que tem feito um trabalho incansável, que eu quero render as minhas homenagens aqui,
registrar a presença do nosso gerente de infraestrutura, o Jaguaré, que também tem trabalhado dia e noite com toda a sua equipe. A emenda de São Jorge, eu já tinha passado aqui o espelho, realmente ela está ativa, e a nossa expectativa é que ela, ao chegar, ela viabilize a construção de um centro de educação integrada, e do lado vai ter uma quadra poliesportiva, se for nesse terreno realmente que a gente já foi até licitado. Que já está até licitado, um trabalho também importante. Temos um terreno lá no centro de Rio Grandina já reservado para a construção da creche, que terá parte dos recursos subsidiado através da emenda do deputado Chico Alencar, que Vossa Excelência viabilizou, e uma parte com recursos próprios, a contrapartida do município. Temos essa previsão. Eu vou falar da creche Emília, do CAEM, do Helena Coutinho e também do Valadares. São 4 obras, 3 de contenção e uma de praticamente recuperação da unidade, que é no caso da Emília. Nós fizemos o edital de licitação, publicamos a tomada de preços, houve 2 empresas que fizeram a visita técnica, mas no dia da licitação nenhuma empresa apareceu. Então, nós estamos agora repetindo a licitação, novamente a tomada de preço, para, se Deus quiser, uma empresa se apresentar, 2, 3, a gente escolher a melhor e poder, finalmente, trabalhar nessa recuperação. Paralelamente, o vereador Cláudio Damião sinalizou também uma possibilidade de ajuda em parceria com a Petrobras, isso está sendo analisado pela Petrobras. A Fundação Abrim, que também tem sinalizado apoio. Quero registrar aqui que o vereador Sérgio Xavier, pelo menos aí 2 vezes por semana, ele me liga solicitando apoio. Na verdade, nós estamos trabalhando em todas as direções. Agora, se a comunidade de Varginha viabilizar um espaço que nós possamos alugar, a gente também está disposto a fazer isso, como nós fizemos em Córrego Dantas, como podemos também tentar fazer algum tipo de parceria com a Associação de Moradores, igreja, porque a nossa intenção é retornar, porque a única unidade cujas crianças ainda não retornaram é exatamente a creche Emília. Eram aproximadamente 45 crianças, cerca de 25 foram para a pré-escola do JK, mas ainda temos em torno de 15 a 20 crianças que, infelizmente, não retornaram em função dessa dificuldade. Temos a intenção de ampliar unidades cuja necessidade tenha sido apontada nas audiências públicas, por isso nós fizemos questão de compartilhar as decisões, os recursos são finitos e as necessidades ilimitadas. Então, no momento em que você chama a comunidade, chama mais de 1.600 pessoas, e realmente, no meu tempo de vida pública, eu nunca tinha visto, a não ser na discussão do plano diretor participativo, inclusive com as audiências públicas que foram promovidas, a Câmara itinerante, nós não tínhamos tido ainda uma participação tão efetiva. Então, tudo aquilo que tiver sido incluído como demanda das comunidades, inclusive a creche Vovó Júlia, a nossa intenção é viabilizar. A questão do PDDE, em geral, está associada, pergunta do vereador Cláudio Damião, está associada à quantidade de alunos e algumas características específicas de determinadas escolas de zona rural. Então, o PDDE Campo é específico de escola rural de conjunto. E outras escolas, que embora estejam na zona rural, não são contempladas. Confesso a Vossa Excelência que eu ainda estou aprendendo mais sobre isso. Nós conseguimos sair da total obscuridade em relação aos números, quando eu assumi. Avançamos muito, inclusive publicamos no jornal Voz da Serra a relação de todos os valores e de todas as unidades escolares. Já temos mais informação, mas a gente ainda precisa aprofundar mais. Em relação à descentralização da compra da merenda escolar, que inclusive eu fui líder à época na aprovação do projeto, particularmente eu entendo que ele tem como benefícios, né, esse modelo, exatamente o fomento à economia local, a possibilidade das direções das unidades manejarem o recurso de forma a atender às especificidades da unidade. Por outro lado, não era um trabalho relativamente pequeno, uma sobrecarga muito grande de trabalho administrativo, financeiro, e muitas vezes não tem, o profissional que está à frente da unidade não tem esse perfil. Estou falando isso porque existem dezenas de processos relativos a prestações de contas que foram realizadas que estão ainda sob análise da Secretaria. Esse é um aspecto. Outro aspecto, que eu, na verdade, naquele momento, por mais democrático que eu procure ser, existem situações que acontecem de forma rápida. Eu recebi uma orientação da Controladoria e da Procuradoria do município, uma orientação no sentido de fazer a centralização. Eu não teria como abrir a discussão. Eu poderia optar em sair da Secretaria e retornar para a Câmara e fazer a discussão, ou, dentro daquela orientação, procurar fazer o melhor possível. Optei pelo segundo caminho. Talvez haja necessidade de um caminho do meio, nenhum nem outro. Então, isso tem que ser construído ao longo do tempo. O que eu posso dizer é que tudo aquilo que não gerou qualidade, nós tivemos uma atuação implacável e derrubamos os procedimentos. Tivemos, inclusive, que fazer novas licitações em função disso. Em relação, eu quero até esclarecer aqui, embora partidariamente estejamos em campos opostos,
mas eu quero registrar que, do ponto de vista da ação da Presidente da República em relação à liberação das verbas para a reconstrução, recuperação das escolas atingidas pela catástrofe, houve uma agilidade muito grande. A solicitação chegou em fevereiro, em abril já havia medida provisória, resolução do FNDE, e no dia 11 de maio o dinheiro foi depositado na conta da Secretaria Estadual de Educação. Dia 11 de junho, julho, agosto, vamos para 4 meses e esse recurso permaneceu lá, não houve nenhuma liberação para nós. Então, se em algum momento eu não deixei isso claro, eu quero fazer esse registro, porque até publicamente eu falei da importância da ação efetiva da Presidente, do Ministério da Educação, nesse sentido. No ano passado, isso consta no CIOP, que é o Sistema de Informações Públicas em Educação, nós ultrapassamos a barreira dos 27% em relação ao investimento em manutenção e desenvolvimento de ensino, que até então ficava na faixa de 25,1%, 25,2%, e estamos trabalhando para que esse investimento chegue aí próximo a 30%. Essa é a direção do trabalho. Há uma discussão em relação ao financiamento da educação. Hoje, eu tenho a visão de que é óbvio que mais recursos é sempre importante, mas a boa aplicação, eficiente, eficaz, discutida, coletivamente construída, a alternativa de aplicação do recurso, precede a ampliação do volume de recursos, porque a gente, infelizmente, vê tantas situações acontecendo a nível nacional. Então, o que a gente tem procurado fazer dentro da Secretaria, eu peço até desculpa se às vezes exagero um pouquinho, é tensionar o nosso corpo de profissionais para a gente tirar o orçamento público em educação da inércia e poder aplicar naquilo que é efetivamente importante, prioritário e que vai gerar resultados para as nossas crianças e adolescentes. Então, quero fazer esse registro também. Em relação às falas do vereador Edson Flávio, na próxima terça-feira, o doutor Braga, da administração, informou que vai chamar mais 500 profissionais na área de educação e sinalizou que até o final de setembro, e eu também tenho tensionado e tenho sido chamado de chato, tanto por ele quanto pelo procurador, exatamente porque eu tenho pressionado muito, tanto em função da necessidade de suprir, de fazer a migração dos vínculos, quanto também de suprir carência. Nós não vamos suprir carência com os concursados de 99, nós vamos transformá-los de contratos temporários em concursados efetivos. Então, isso acontecendo no prazo que ele falou, até final de setembro, haverá tempo hábil para que sejam chamados concursados de 2007, que estão hoje no cadastro de reserva. Isso acontecendo, a gente começa a suprir efetivamente as carências na área de educação. Eu, particularmente, não vejo que é um segmento ou outro. Na minha avaliação e na minha solicitação, se nós pudermos manter todos, concursados de 99, contratos temporários, chamarmos 2007, nós vamos continuar tendo carência, porque a carência é muito grande. Temos uma carência superior a 700 profissionais na rede. Em relação à creche Nova Suíça, além da intervenção do Ministério Público, Vossa Excelência também sempre foi um grande lutador por essa causa. Então, nós estamos aí, e aí como é que a burocracia pública demora, né? Quando eu entrei na Secretaria em novembro, me entregaram documentos que na semana seguinte eu fiz chegar ao Ministério da Educação. No mês de abril, se eu não me engano, o vereador Sérgio Xavier assumiu a presidência, a prefeitura, o vereador Isaac Demani, o suplente senador Ney Botelho, e eu estivemos em Brasília, foi assinada a formalização do convênio. Há 15 dias atrás, nós cumprimos mais uma etapa, que é em tese, porque para mim a última era de novembro do ano passado, mas tivemos que cumprir mais algumas etapas, e agora tudo está correto, tudo está resolvido para que o recurso chegue, não só para a creche do Nova Suíça, mas também a creche em São Geraldo, a creche ali na Prudente de Moraes, Vila Nova, que são unidades no âmbito do programa Pró Infância do governo federal. A gente só está esperando chegar o recurso, a contrapartida já está reservada no orçamento da Secretaria Municipal de Educação. Todos os lugares onde o governo municipal decidir implementar conjuntos habitacionais, obviamente nós vamos ter que chegar com unidades educacionais também. Então, isso tem sido pensado à medida em que esses investimentos acontecerem e à medida também que nós recebermos recursos adicionais ao nosso orçamento. E aí, acho que a gente precisa de um apoio muito grande do Legislativo, porque todas as demandas que foram apresentadas nas audiências públicas perfizeram um total de aproximadamente 110 milhões de reais necessários para nós darmos o salto de qualidade na educação. E os recursos tradicionais previstos no orçamento são na ordem de 80 milhões de reais. Então, nós temos aí uma diferença de 30 milhões. Por isso, nós pedimos ajuda em relação a emendas parlamentares, incluímos a perspectiva de liberação de recursos no âmbito dessas medidas provisórias que o governo federal editou. Tudo isso está previsto no orçamento. E nós previmos também um piso salarial na área de educação, que é um caminho, não é o fim, porque nós estávamos com 740, embora tenha sido abono
passamos para 840, para quem ganha salário mínimo, representou quase 20% de incremento no piso salarial. Então, nós demos um passo, tiramos da inércia. O novo piso, pelas informações fazendárias, é absolutamente condicionado à migração do regime seletista estatutário, que, obviamente, vai haver uma grande discussão. Pelo que a Fazenda fala, se não houver a migração do regime, não há condição de melhorar a questão salarial. E o meu paradigma mais próximo, modelo, é exato, pelo menos isso a gente precisa importar de Teresópolis. R$ 1.500, no mínimo, hoje, seria o que os profissionais, os professores mereceriam, até para a gente poder sinalizar realmente que é uma política de valorização. E o pessoal de apoio na faixa de R$ 700 a R$ 800, pelo menos. Então, eu quero trazer até esse condicionante que não é meu, é da equipe técnica da Secretaria de Fazenda, da equipe da Secretaria de Administração, que para novos pisos serem estabelecidos, há necessidade da redução do volume de encargos trabalhistas que será permitido através dessa possível migração do regime. Então, em relação a quadras, vereador, e eu já aproveito e falo sobre Mais Educação, nós conseguimos ampliar o programa Mais Educação, que é um programa da mais alta importância do governo federal, que é exatamente o caminho seguido para você, mais à frente, chegar ao tempo integral. É uma jornada ampliada, nós tínhamos 16 escolas consideradas prioritárias, passamos para mais 50. Então, nós temos aí 66 escolas, ou já implantadas, ou em implementação, o Mais Educação. E recebi, por parte da nossa coordenadora do programa Mais Educação, a professora Flávia Raposo, uma documentação datada de 23 de agosto de 2011, o ofício circular 50 do Ministério do Esporte, incluindo 27 escolas de Nova Friburgo no programa Segundo Tempo, incluído no Mais Educação. Então, nós teremos também materiais esportivos sendo disponibilizados, uma série de ações aí, bola de basquete, futebol, uma série de materiais esportivos que são importantes, que serão aplicados, camisetas, livros de fundamentos pedagógicos também nessa área. Inclusive, eu acabei não tirando cópia porque eu tive acesso a esse documento no final do dia e faço questão também de, posteriormente, encaminhar a Vossas Excelências. Agora, essa carência de quadras poliesportivas, ela é comum também, isso foi incluído, na verdade, em praticamente todas as demandas de unidades mais afastadas em relação às audiências públicas. E nós fizemos, então, como Vossas Excelências receberam o nosso relatório relativo às audiências públicas, a nossa proposta orçamentária, que está sob análise da Fazenda, nós precisamos de mais recursos para poder viabilizar essas construções. Agradecer a palavra do vereador Renato Abirrâmia, e realmente o reconheço também como uma pessoa que sempre valorizou os profissionais, obviamente, da saúde, mas também da educação. Vereador Marcos Medeiros, agradecer também as palavras de Vossa Excelência, e realmente nós estivemos juntos naquele período da tragédia. Toda vez que eu precisava de um apoio para divulgar alguma ação, Vossa Excelência imediatamente abria as portas da TV e nós lá íamos e fazíamos toda a divulgação necessária. Foi a partir dali que o CIEP Licínio Teixeira se transformou no primeiro ponto organizado de abrigo, de recebimento e distribuição de alimentos. Se não houvesse aquela parceria, aquela participação, muitas coisas nós não teríamos conseguido viabilizar naquele momento. Então, foi realmente de grande valia. Vossa Excelência fala também sobre a Isasaipa, né, nossa escola Isasaipa. A questão que foi falada também do mau cheiro ali no entorno, nós conseguimos resolver com o apoio da Água de Nova Friburgo. Nós fizemos uma solicitação formal e eles foram lá e fizeram a correção lá no sistema de esgotamento, que realmente gerava um problema. E essa sugestão a gente pode trabalhar em conjunto para tentar viabilizar. A gente considera isso também importante, até porque a segurança das crianças, isso é o que a gente mais prezou desde o primeiro momento. Nós fomos extremamente exagerados em todos os sentidos que nós pudemos ser para assegurar segurança física, segurança ambiental, tudo aquilo que permitiria que as nossas crianças, os nossos profissionais, 22 mil pessoas e, consequentemente, mais algumas dezenas de milhares de famílias associadas, que havia uma grande interrogação, como que a nossa cidade, como que as nossas unidades poderiam receber, e graças a Deus, nenhum único caso sequer de infecção, contaminação, o que quer que seja, exatamente por conta desse trabalho. Então, a segurança física deve ser também trabalhada nesse sentido. O professor Pierre, agora deixa eu respirar fundo aqui. Primeiro, quero registrar a presença da assessoria de Vossa Excelência em todas as audiências públicas, registrar que Vossa Excelência chegou a me pedir para mudar a data, mas aí eu que não poderia, né, porque eu tinha aula também em outros momentos, mas sempre esteve presente aqui participando dos eventos. Quero fazer aqui uma informação que eu acho também importante.
Todas as informações relativas à parte financeira da Secretaria de Educação, elas estão disponíveis nos sistemas do Ministério da Educação, no FNDE, na Secretaria do Tesouro Nacional. Eu posso, se for o caso, até imprimir e trazer uma cópia. Seria só com relação à utilização desse recurso. A utilização do recurso, parte dela consta do relatório que a gente encaminhou. Se Vossa Excelência desejar alguma informação adicional, pode encaminhar, talvez não seja tão necessário um requerimento de informação, eu até lembrei de uma questão aqui, que eu posso encaminhar. Deixa eu aproveitar aqui o que eu falei em requerimento de informação. O vereador Cláudio Damião fez um comentário, fez um requerimento de informação aprovado, que vai ser respondido oficialmente, mas eu tomo a liberdade de trazer já previamente um relatório que aponta que no ano de 2008 foram contratadas cópias no valor de R$ 85 mil. No ano de 2009, R$ 196 mil. No ano de 2010, R$ 204 mil. E no ano de 2011, embora a estimativa que foi apontada por Vossa Excelência tenha sido de R$ 568 mil, que nós fazemos em função de cotações que nos são apresentadas, quando é realizado o pregão, o preço tende a baixar quando há concorrência. Então, concretamente falando, nós contratamos R$ 104 mil, mais ou menos a metade do valor que foi contratado no ano passado. Isso, inclusive, está assinado aqui pela nossa gerente financeira, Patrícia Pimentel. Assino aqui também publicamente e faço chegar às mãos de Vossa Excelência como informação preliminar, mas o requerimento de informação será respondido formalmente em tempo hábil. Peço até a gentileza de Vossas Excelências, se algum requerimento de informação dirigido à Secretaria não tiver chegado a resposta ainda, se puder fazer o contato conosco. Vou dar um exemplo, porque são tantos processos e eu precisei fazer cópia de respostas que eu já tinha encaminhado à Procuradoria do município e encaminhei diretamente ao Ministério Público. E já foram mais de 140 ofícios respondidos ao Ministério Público, exatamente nesse objetivo da gente cumprir todas as orientações e determinações legais. O saldo, deixa eu achar aqui, porque são tantas informações, o saldo relativo à descentralização ao final do exercício, o recurso era do Tesouro Municipal e no final ele foi devolvido à Prefeitura. E o recurso específico do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, era basicamente gasto com a licitação de carne. Esse ano vai ser o primeiro ano, vai ter uma chamada pública agora no final do mês, vai ser o primeiro ano na história da educação que nós vamos aplicar efetivamente o que a legislação determina. Na verdade, vamos aplicar o dobro do que a legislação determina em relação à agricultura familiar. Nós teremos aí cerca de R$ 1.400.000 do PNAE sendo depositados nas contas do município. Então, nós teríamos a obrigatoriedade de investir em torno de R$ 400 mil e a nossa perspectiva é investir cerca de R$ 750 mil. Temos aí uma parceria com a Secretaria de Agricultura, um trabalho importante que está sendo realizado. Agora, lembrar que o recurso da merenda ele não entra no cômputo dos 25%. Então, se nós pudéssemos incluir, nós teríamos aí já um orçamento em educação superior a 30%. Mas, infelizmente, a legislação não reconhece dessa forma. Quantitativo professor, sala, já realmente é uma preocupação nossa, mas nós temos uma preocupação preliminar, que é a situação atual que a gente vive, que, efetivamente falando, as carências não foram supridas. A gente pega uma unidade, precisa de mais 3, 4, outra precisa de 5, 6, individualmente é pouco, mas aí você multiplica por 133, nós temos aí 700 e poucos profissionais de carência, que a gente pretende conseguir suprir, e aí as discussões que forem realizadas no Fórum de Educação, no âmbito do Conselho Municipal de Educação, que também tem o seu fundamento na lei do Plano de Educação do município de Nova Friburgo, a gente tem toda a intenção, todo o interesse em implementar. Em relação às escolas, se todas elas estavam aptas e efetivamente puderam receber o recurso, há informação que a escola Manuel Nogueira Peixoto, lá de Vargem Alto, que é uma escola de conjunto, não tinha ainda o seu CNPJ, isso está sendo finalizado pela nossa diretora de conjunto, a professora Marta, que tem feito um trabalho incrível, como todas as nossas diretoras, e a expectativa é que isso, ao ser regularizado, imediatamente o recurso do PDDE possa também ser depositado, que inclusive vai ser aplicado na recuperação da unidade, que volta e meia o vereador Isaac Demani cobra lá no Facebook, e a gente também tem toda a intenção de resolver da melhor forma possível. Vamos lá, capacitação. Basicamente são recursos do Fundeb, né? Nós temos a determinação de investimento em salário é de 60, no ano passado foi de 72, nós vamos ultrapassar 80 provavelmente esse ano, em relação à aplicação do recurso do Fundeb em folha de pagamento. E um dos outros itens passíveis de aplicação é exatamente capacitação, que eu, particularmente, até a última informação que eu vi, eu tinha vergonha. Porque se você, Vossa Excelência, desculpa Vossa Excelência, analisar o relatório,
nós temos lá um gasto efetuado em torno de R$15 mil para uma rede de 2.700 profissionais. Isso é brincadeira, é irrisório. Então, o tensionamento interno gerou essa mobilização. Nós estamos buscando parceria com as instituições profissionalizantes de ensino superior, de pós-graduação, e retiramos, quer dizer, tiramos também a inércia nesse aspecto que é fundamental. Além das capacitações que acontecem em parceria com o Governo Federal, o Ministério da Educação, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que essas nós não temos como custear, porque elas vêm de forma gratuita e entram no cômputo do próprio orçamento do Ministério da Educação. Em relação à alteração da Lei Complementar 040, eu acho fundamental. Rapidinho, secretário, 168 mil que eu mencionei são, então, portanto, do Fundeb. Fundeb, ok? A alteração que Vossa Excelência sugere em relação à Lei Complementar 040, para que não haja necessidade de uma especialização antes da valorização via mestrado, acho perfeito, e nós temos que trabalhar nessa direção. Quero aproveitar e dizer que, nessa segunda-feira, o prefeito Dermeval Neto assinou as portarias 707 e 708, criando as duas comissões técnicas previstas no decreto 110, que regulamentou a Lei 40. Então, já temos 2 grupos de trabalho, 2 comissões técnicas, que iniciaram o trabalho de avaliação dos processos, são algumas centenas de processos que estavam parados, para poder fazer o enquadramento adicional de qualificação, licença, triênio, tudo aquilo que a gente previu quando foi aprovada a Lei Complementar, que, embora Vossa Excelência não estivesse aqui para votar, participou ativamente da discussão. Tem alguma meta com relação a isso, secretário? Até quanto? A meta é que esse segundo semestre tudo seja resolvido, que haja o efetivo enquadramento. Ok? Em relação às alterações na LDB, cultura africana, música nas escolas, educação física, parte a gente consegue atender através do Mais Educação. E temos a intenção de talvez desenvolver uma parceria com Isum-Oque, com instituições que possam nos ajudar também em outros segmentos que talvez a gente não tenha fôlego, porque como a gente está faltando professor para o básico, a gente ainda não conseguiu avançar nessas questões que são de fundamental importância, à exceção do Mais Educação, que aí tem oficina esportiva, oficina de música, oficina cultural, mas essa também é uma preocupação A nossa. questão de história da África pode, inclusive, ter uma capacitação, formação cultural de professores de história. Isso. Então, a sugestão que eu faço a Vossa Excelência, Tá ótimo. dos professores de história e geografia. Ok. Sobre critérios de lotação, no final do ano passado, quando eu assumi a secretaria, nós fizemos uma discussão com as direções das unidades. Nós pretendemos ouvir as direções das unidades, o Conselho Municipal de Educação. Se Vossas Excelências tiverem também sugestões, a gente está aberto para receber, porque, na verdade, a gente entende que quanto mais pessoas participarem dessa decisão, maior é a possibilidade dela ser, não vou dizer unânime, mas se aproximar da melhor situação possível, né? Sobre a eleição direta de escolas, tudo aquilo que for determinado por lei, cumpra-se. Agora, eu preciso fazer um reconhecimento. As nossas diretoras são pessoas qualificadas, pessoas empreendedoras, pessoas que eu costumo dizer tiram leite de pedra, porque com tantas carências, tantas dificuldades que a gente ainda enfrenta na educação, conseguir manter em funcionamento mais de 130 unidades, atender diariamente mais de 19.100 crianças, administrar mais de 2.700 profissionais, não é brincadeira. Mas aquilo que for determinação legal tem que ser cumprido. Em relação aos conselhos, a minha orientação, quem está aqui sabe. Secretária, com relação à pergunta se a lei é lista tríplice, a questão é se aquele que for eleito de fato, esse é que será reconhecido por Vossa Excelência como diretor. Eu acredito que sim. Eu não vejo... Por exemplo, primeiro que eu não sei se eu vou estar lá até esse momento. Não, estando, lógico. Eu sou favorável àquilo que a comunidade define. Inclusive, nós tivemos algumas experiências. Pelo menos 2 unidades que havia reclamação, nós estivemos na unidade. É óbvio que não fizemos um sistema formal de eleição, mas a comunidade ratificou a permanência da direção. E nós seguimos a orientação da comunidade. Só que eu preciso fazer um registro da importância e da qualidade do trabalho que tem sido feito pelos profissionais de educação, inclusive as nossas direções. Em relação aos conselhos, a minha orientação é direta. Não quero conselho chapa branca na educação. Ponto. Conselho do Fundeb, não estou dizendo que tenha sido, mas os conselhos eles têm que funcionar com independência, com autonomia, com capacidade fiscalizatória, com capacitação dos seus conselheiros, tanto do Fundeb quanto do Conselho de Alimentação Escolar. Isso é fundamental. Nós tivemos um pequeno problema que gerou um registro de irregularidade no Sistema Nacional do Conselho do Fundeb. Por quê? Porque o nome de uma conselheira, que é até dessa casa, mas ela entra como representante dos pais de alunos, Silvia Sveiter,
constava como Silvia Freitas. Aí cruzou o CPF, caiu como inconsistência. E aí nós tivemos que trabalhar para poder resolver, e resolvemos. Tudo, graças a Deus, funcionou bem. Mas eu digo assim, é uma coisa tão importante, tão estratégica, e que gera um empoderamento da sociedade, que nós não podemos tentar manipular, em hipótese alguma, conselhos de qualquer natureza, ainda mais conselhos que fiscalizam a aplicação do recurso público. Eu já comentei os recursos no site do FNDE e Secretaria do Tesouro. Se Vossa Excelência desejar, eu posso encaminhar alguma informação mais customizada, mais específica. Importante, se puder ser feito, porque, na verdade, não está aqui nenhum detalhe do PNAT, nem no relatório está, secretário. Se puder, da utilização do recurso é muito importante. Eu sei que é uma causa... Fica aqui o nosso dever de casa de encaminhar um relatório consubstanciado. Tá, obrigado. Uma informação importante, o vereador Luciano Faria fez um comentário, e eu também até falei na tribuna. A minha visão em relação ao serviço de transporte terceirizado é que ele tem muito boa qualidade. Eu falo isso publicamente, eu não tenho nenhuma preocupação em relação a isso. Quando eu falo boa qualidade, é o seguinte: se tiver um problema hoje, liga para o proprietário da empresa e ele troca o motorista amanhã, troca o carro, ele resolve de um dia para o outro. Então, eu tenho uma avaliação qualitativa do serviço, porque não chegam até reclamações a respeito. Esse é um ponto. Agora, particularmente, eu também acho um serviço de um valor alto. Eu também tenho essa visão. A minha ação como secretário foi tentar ampliar a concorrência. E nós fizemos isso. Não sei como era feito antes. Nós enviamos e-mail para várias empresas. E no dia da licitação só apareceu uma empresa. Então, o que nós temos feito? Fiscalizado continuamente, cobrado ininterruptamente, até porque são mais de 1.750 crianças, então a responsabilidade é muito grande. Em relação ao termo aditivo que atendeu a pré-escola, a Procuradoria errou ao publicar o incremento no valor, porque não houve incremento no valor. Tanto é que no dia seguinte houve uma errata, a publicação, uma corrigenda, na verdade, em relação à publicação anterior, porque, na verdade, o valor global da licitação, ele já contemplou a implementação do transporte para essas mais 163 crianças aproximadamente. Inclusive, a gente tem todos os documentos que comprovam isso, que eu acho importante trazer essa informação. O que tinha sido licitado, dentro desse valor, foi incluído. Então, não houve acréscimo de valor. Quero falar aqui sobre alguns assuntos, assim, rapidamente, já finalizando. Não sei se procurei abordar todos os assuntos, pelo que me parece, consegui aqui. Bom, estamos adquirindo o externatinho ali na Praça da Village. Foi solicitado... Oi? Isso, vamos falar sobre isso também. Foi solicitado pelos proprietários R$800 mil, foi feita a avaliação da comissão técnica da prefeitura, fechou o valor em 380 mil reais. Então, pediram apenas um prazo até o final do ano, porque tem unidade ainda funcionando lá, o próprio externato tem usado. Então, a nossa intenção para essa unidade, o vereador Luciano Faria, inclusive, falou algumas vezes com a gente sobre a demanda da comunidade da Village, exatamente sobre a creche Cabrita, é retornar a Cabrita, a creche, para o seu espaço, não original, mas um espaço seguro ali no centro da Village, para que as nossas famílias possam voltar a ter esse atendimento que acabou sendo prejudicado. Em relação ao Jardinlândia, a nossa equipe esteve visitando o espaço e nós estamos avaliando se há a possibilidade de uma reforma que dê segurança e que permita o retorno, não o retorno porque não chegou a funcionar, mas que permita o funcionamento a partir do próximo semestre. Há um segmento que acha que não tem condição, precisa demolir e construir outra, e há um segmento que considera que, com uma boa reforma, seja possível a utilização. Mas está no nosso planejamento a reativação da creche no Jardinlândia, tanto por respeito a Vossa Excelência, a solicitação que Vossa Excelência faz, quanto também por respeito à comunidade. Em relação à creche Floresta, eu também soube de comentários que nós estaríamos perdendo o recurso, essa informação não procede, todos os requisitos necessários foram cumpridos em tempo hábil, nós só estamos aguardando agora a liberação do recurso. Como há uma dificuldade de encontrar espaços seguros na região do Floresta, nós optamos por fazer uma adaptação no espaço da Escola Ernesto Tessarolo. Essa adaptação foi avaliada pela própria comunidade, houve concordância. Então, a expectativa agora, a única coisa que falta é o governo federal liberar o recurso. Nesse caso, depende de liberação do governo federal. Eu tenho até aqui algum documento também sobre isso, posso passar a quem tiver interesse, porque é uma ação também da mais alta importância. E, finalizando, senhor presidente, senhores vereadores, até o dia 31 de agosto, nós teremos
Um projeto, no início foi uma minuta, foi feita análise pela Procuradoria, pela administração. Agora nós teremos já um projeto, pré-projeto de lei, aí precisa da análise e assinatura do prefeito, do plano de cargos, carreiras e remunerações dos profissionais do apoio. Porque a Lei Complementar 040 contemplou só professores, orientadores, e a gente sabe que a educação tem o seu fundamento no profissional da educação, no professor, mas não funciona se não houver a presença e a atuação de todos os profissionais que são considerados de apoio, todos, sem exceção, estarão contemplados, e aí essa proposta, ao ser encaminhada ao Legislativo, eu tenho certeza que será objeto de audiências públicas para melhorar a qualidade do projeto, enfim. E também quero passar uma informação, o consórcio CEDERJ, a Fundação CCERJ, nos procurou semana retrasada, sinalizando o interesse de trazer mais um curso de educação superior à distância. Nós temos já pedagogia e ciências biológicas, se nós viabilizarmos um espaço. Como nós percebemos que há uma dificuldade, não sei se é cultural, de nós efetivarmos um funcionamento regular de unidades no CIEP Licínio Teixeira, embora hoje ele esteja funcionando como apoio para o Helena Coutinho, CAEM, e para a Escola Estadual Galdino do Vale, nós estamos discutindo, em processo bastante avançado, a possibilidade da cessão do CIEP da Via Expressa para a instalação do Polo CEDERJ, e aí nós teremos aí dentro de 4 a 5 anos, dentro dessa parceria, pelo menos aí mais 8 a 10 cursos superiores, e atenderemos aí a mais 5, 6 mil pessoas. Hoje nós temos 2 cursos com aproximadamente 700 alunos, além daqueles que já foram formados. Senhor presidente, senhores vereadores, espero que eu tenha conseguido atender a todas as solicitações, reivindicações, tudo aquilo que houver em termos de necessidade de informação adicional, a gente está à disposição. O terreno de São Jorge, a desapropriação está em curso, eu preciso só verificar em que pé está lá na Prefeitura. O vereador Isaac vai encaminhar também uma informação para a gente. Quero, mais uma vez, senhor presidente, agradecer a gentileza do aceite da nossa solicitação, agradecer a todos os vereadores, primeiro, pela atuação efetiva em prol da educação. Todos, sem exceção, têm trabalhado, aprovado projetos, desenvolvido ações relacionadas à educação. E também pelo carinho com que receberam a nossa equipe hoje. Quero agradecer a todos que aqui estiveram, todas que aqui estiveram, e agradecer. E foi bom voltar a casa, né? É um poder que eu tenho um respeito muito grande. Em algum momento voltarei, né, se Deus quiser, e espero que a gente possa conseguir avançando aí nas questões relativas à educação municipal. Muito obrigado. Senhor vereador, eu gostaria de parabenizar ao vereador licenciado Marcelo Verli, nosso secretário de Educação, toda a sua equipe, que a gente conhece aí a maioria deles pela competência, com certeza que tem dado aí a sustentabilidade não basta somente a vontade, né, do gestor, precisa que tenha um grupo, né, afinado, comungando das mesmas opiniões, dos mesmos anseios e ideais. Eu tenho certeza que a sua equipe está redondinha ali, trabalhando bastante afinada com Vossa Excelência. Então, parabéns ao senhor, a toda a sua equipe. E, com certeza, quem ganha com isso é o município de Nova Friburgo, as nossas crianças, a tranquilidade hoje dos pais e mães, né, que sabe que tem aí, à frente da educação do município, um gestor principalmente preocupado com a qualidade do nosso ensino, né, com a frequência, com a continuidade dos serviços prestados pela municipalidade. Isso é importante, e a gente sabe que o Vossa Excelência sempre trabalha nesse caminho. E tenha, por parte desta casa, não só o apoio, né, o companheirismo aí nas ações voltadas para a educação, mas, acima de tudo, as nossas portas abertas para qualquer tempo e hora, né, não só de Vossa Excelência, toda a sua equipe, tudo que diz respeito à educação do nosso município. Temos, sim, que trabalhar juntos, unidos, né, pela educação do nosso município, que com certeza precisa muito das nossas ações, das nossas ajudas, né, para que a gente possa proporcionalizar aí aos nossos munícipes, às nossas crianças mais carentes, um ensino de qualidade, com certeza uma perspectiva no futuro melhor, né, principalmente aí quando eles atingirem uma idade que serão inseridas no mercado de trabalho, com certeza serão gratos à nossa gestão, à nossa participação, porque eles foram devidamente qualificados aí durante os seus anos escolares. Então, isso é muito importante. Então, saia daqui com essa certeza de que juntos, com certeza, faremos muito pelo município de Nova Friburgo, muitos e muita coisa boa. Os vereadores, muito obrigado, portanto, até esse exato momento. Nós vamos dando por encerrados os trabalhos desta 8ª reunião da 6ª sessão ordinária,
marcando a próxima para a próxima terça-feira, dia 30 de agosto, às 17h30. Muito obrigado a todos e tenham todos uma ótima noite. O TV Câmara de hoje termina aqui. Outras informações você encontra no site www.câmaranf.rj.gov.br. O TV Câmara é transmitido pela TV Zoom, canal 10 do Sistema RCA Company. Câmara Municipal de Nova Friburgo, o espaço da democracia. TV Zoom, o melhor canal de Nova Friburgo.